sei sacerdote. Em Santo Antônio de Pádua, filme de 2002, produzido diretamente para a TV e também por isso com um orçamento mais limitado, nós acompanhamos uma representação da vida de Santo Antônio. Começando desde o seu chamado inicial ao sacerdócio, ainda como um jovem nobre português, e seguindo-o, como ele se torna um monge franciscano e prega em várias regiões da África e da Europa. Esta não é a primeira vez que este filme aqui aparece aqui no canal. Na outra ocasião eu não tinha percebido que o vídeo tinha apresentado um problema sério com o áudio, então revendo ao vídeo antigo eu decidi reassistir ao filme e retornar aqui para falar mais sobre este filme e sobre Santo Antônio de Pádua, resgatando alguns conceitos e curiosidades importantes sobre a sua vida. A vida de um dos santos mais populares da história da Igreja. Santo Antônio. E como nós falamos no outro vídeo, realizar um filme sobre um dos santos católicos mais populares dos nossos tempos é uma tarefa arriscada, é uma tarefa difícil. Difícil porque cada pessoa já possui uma imagem prévia sobre ele em suas mentes e talvez aquilo apresentado aqui no filme não corresponda à imagem que você já traz em si. Também porque é difícil apresentar, convenhamos e convenhamos, cada aspecto de sua missão ou mesmo da essência de sua vida simplesmente em um filme com 1h40 de duração. Afinal de contas, o cerne da vida de um homem santo continua sendo um fato de fé. Ainda que existam muitos elementos humanos, é verdade, mas o que o move interiormente, aquilo que se passa no altar do seu coração, isso só Deus conhece em totalidade e nós apenas podemos inferir de uma forma imperfeita e, portanto, com uma representação igualmente imperfeita através de um filme. O filme procura apresentar um retrato realista, digo, humanamente realista, comovente e forte de Santo Antônio. Eu tenho uma crítica muito particular, alguns detalhes apresentados como relevantes, que eu não encontrei em nenhuma outra fonte biográfica que eu tenha tido acesso sobre a vida deste santo, a não ser mesmo neste filme, como, por exemplo, o pouco desenvolvido relacionamento, não sei se eu posso chamar de relacionamento, mas de interesse amoroso do jovem Fernando Martins. Fiquei me questionando sobre a relevância deste fato, justamente porque não apareceu em nenhuma das outras fontes que eu já conhecia e que eu pude reacessar enquanto eu estava pensando sobre refazer este vídeo aqui. E no filme é dado a entender como que uma questão central. Enfim, caso realmente tenha acontecido, deve ter tido, claro, a sua importância, e mesmo que não de forma consciente, pode e deve ter sido usado pelo homem como uma espécie de mola propulsora no cumprimento dos desígnios de Deus na sua vida. Eu também percebo o filme como um esboço sobre a simplicidade da fé profunda e do amor generoso a Deus e às pessoas, que, aliás, é um traço marcante daqueles que amam a Deus de verdade. Destaco ainda a recriação da atmosfera e do ambiente temporal. Você pode perceber no filme o cuidado empregado nos costumes, nas paramentações e cenários que te transportam verdadeiramente para a Idade Média e que para um filme de baixo orçamento é realmente impressionante o nível de fidelidade. Superbo, padre, perché credevo che la sapienza, la conoscenza delle scritture, il martirio fossero le uniche vie per arrivare al Signore. Invece qui ho capito che è l'umiltà che ci avvicina a Lui. Ma com'è che ragioni in modo così contorto? O nome de batismo de Santo Antônio foi Fernando Martins. Ele é de nacionalidade portuguesa e, como muito bem representado no filme, pertencia a uma família nobre. Notadamente, possuía uma inteligência muito acima da média, sendo conhecido e reconhecido por saber muitos trechos da palavra de Deus, decorados por inteiro. Em algumas fontes, inclusive, é dito que ele era capaz de recitar o texto sagrado por inteiro. E, bom, podemos concluir que a sua inteligência era algo realmente fenomenal. Afinal, todas as fontes que pesquisava destacavam esta marcante característica, algo essencial ao lado da sua boa oratória para o desenvolvimento da obra de Deus na vida daquele homem. O que me recorda de um outro dado que vi em uma das revisões sobre a vida deste santo. O autor falava sobre a razoabilidade de concluirmos ser Santo Antônio de Pádua um prodígio de santidade. E o autor seguia explicando que é natural que reconheçamos que existem prodígios nas diversas áreas de desenvolvimento humano,
como por exemplo na pintura, na matemática, nos esportes. E tais prodígios trabalham para elevar o trabalho humano nestas áreas para novos patamares. Assim, também é razoável reconhecermos que Deus também possa criar prodígios de santidade e que através deles possa trabalhar o homem para um olhar desperto para a vida de santidade. Afinal, os santos são como que estes faróis que com as suas vidas nos apontam a Jesus Cristo. Assim, Santo Antônio de Pádua seria um destes prodígios. Por isso, eu não gostaria que sua vida fosse resumida exclusivamente a aspectos humanos, como aparenta no começo desse filme, mas transbordasse aspectos espirituais. Claro que não uma espiritualidade desencarnada, né? Visto que ele foi um homem santo, mas que o sentido mais elevado das coisas que ele viveu fosse sempre mais destacado, fosse sempre mais o principal objetivo do filme, digamos assim. Pesci del mare, udite la parola di Dio vostro Signore. Egli vi ha dato l'acqua come casa. Ninguém pode ficar indiferente. É uma crítica muito particular que eu tenho. Eu acho que nós não precisamos aproximar a imagem dos santos daquilo que somos como homens, mas utilizarmos suas imagens como homens santos para nos aproximarmos mais de Deus, como que comunicando que a santidade é não só algo real, mas que também é algo possível. É como que um nivelamento por cima e não por baixo, entendeu? Por fim, uma curiosidade rápida em relação ao nome do santo. O seu nome de batismo, como nós falamos agora há pouco, era Fernando Martins, e o seu nome após a ordenação ficou como Antônio. O de Pádua, mais precisamente, corresponde a uma cidade de missão italiana, que é Padova, que em português ficou Pádua, por isso Santo Antônio de Pádua. Da sua vida. Dio, che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me, Dio? Sono superbo, padre. E em relação à história de ser um santo casamenteiro, esta fama começou a partir de um evento em que uma jovem que não tinha dote para o seu casamento foi até Santo Antônio pedir ajuda, recebendo em mãos um bilhete com uma orientação de que fosse até um famoso comerciante daquela região, que ao abrir o bilhete, o comerciante leu a mensagem que pedia que ele entregasse para aquela moça uma quantidade de dinheiro para o seu dote que correspondesse ao peso daquele pedaço de papel. O comerciante tinha aceitado o pedido e, surpreendentemente, precisou de 400 moedas de prata para conseguir equilibrar o pedaço de papel com a outra parte da balança. Naquele momento, o comerciante acaba se lembrando que tivera prometido numa ocasião anterior, na ocasião passada, um total de 400 moedas de prata para o então monge franciscano que viria a ser Santo Antônio. Assim, por ser uma história pitoresca e impossível aos olhos humanos, ganhou-se fama que fora se somando a muitas outras histórias ao longo do tempo, como é próprio para esse tipo de história, chegando-se à fama atual do título de santo casamenteiro, ou ainda o santo que intercede por aqueles que possuem grandes desafios para conseguir se casar. Enfim, pessoal, é isso. O filme é incrivelmente envolvente, muito emocionante, possui cenas fortíssimas, não é? As grandes lições de humildade de Santo Antônio de Pádua eu gostaria de destacar nesse finalzinho do nosso vídeo, porque é algo bastante importante para ser não só notado, mas aprendido, né? Através deste filme também. Que bom poder revisitá-lo, estava com saudade, me tocou profundamente, me fez lembrança de vários outros momentos de oração em que eu pude rezar com a história deste santo. E eu espero que vocês também tenham uma experiência bastante positiva, não é? Afinal de contas, a vida dos santos, como nós dissemos aqui há pouco, tem essa grande missão, né, de nos comunicar a Deus, de nos reaproximar de Deus, de ajudar que o nosso olhar se volte, não é, para Deus. E este filme, embora tenha algumas coisas bem no comecinho que são bastante questionáveis, como eu disse, que talvez não tenham acontecido de verdade na história da vida de Santo Antônio, é um filme que possui sim uma representação mais fidedigna de vários outros eventos grandes, eventos históricos inclusive. A presença dos milagres é marcante. Santo Antônio é conhecido como um santo de grandes milagres, né? Quis Deus manifestar-se, né, através da vida dele com estes grandes milagres. E esses grandes milagres servem sim como parte do processo de conversão de muitas pessoas, inclusive a minha conversão e talvez a sua também.
Enfim, é isso. Deixo aqui embaixo os espaços nos comentários para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse filme. Fiquem à vontade, nos vemos muito em breve. Fiquem bem. Tchau.